dia. Tudo bem, Paneco? É um prazer estar aqui de novo. Para revisitar um tema que a gente já tratou no primeiro Sinfotec. Tá certo? Então, 4 anos depois, vamos olhar para o mesmo cenário. E a ideia é, essencialmente, olhar para essa dúvida, né, que nós temos o tempo todo conosco, em que a gente está tentando fazer alguma coisa e parece que, né, a maré é contra a gente o tempo todo. E eu acho oportuno revisitar o assunto agora, pelo momento que nós estamos vivendo no Brasil. Tá certo? A gente está passando por um momento que é difícil, né, você erguer o olho, falar, não, esse caminho está indo bem, né, na sequência em que nós estamos indo, nós vamos ter um resultado positivo ou não. E nós vamos fazer isso olhando pelo ponto de vista que talvez não seja o mais frequente, né, no nosso ambiente aqui. Eu fico sempre trocando de chapéu, né? Eu sou professor aqui no IC e sou executivo de pesquisa e inovação no Instituto Eldorado, que é aqui do lado. Então, nós vamos tratar desse assunto olhando pela perspectiva de um cara lá do Instituto Eldorado. Pensando como é que o Eldorado olha para essa coisa, né, e como é que a gente vê a ciência, tecnologia e inovação no Brasil nesse momento. Nós estamos vivendo um momento, né, em que as tecnologias de informação e comunicação estão se tornando praticamente onipresentes, né? Elas invadiram todas as áreas. Se a gente for olhar o que o pessoal que analisa mercado está discutindo hoje, né, TIC deixou de ser um privilégio do pessoal de TIC, né, e hoje tem um levantamento recente do Gartner, a maior parte dos recursos em TI está sendo gerenciada fora dos ambientes de TI. As entidades que antigamente olhavam para a TI como suporte, elas incorporaram essa função e elas próprias passam a gerir seus próprios orçamentos. Isso gera oportunidades e gera problemas, né? Porque você tem um problema de consistência, de integração entre os diversos sistemas que vão surgindo para tudo quanto é lado, e é uma corrida contra o tempo para fazer isso. A gente tem que ter, né? Então, do ponto de vista de um instituto como o nosso, nós temos que ter em mente, né, que esse mercado está cada vez mais povoado por empresas de grande porte e que o Brasil, nesse contexto, né, ele tem uma participação pouco significativa. Eu pus ali educadamente que ela não é muito significativa, na verdade ela é pouco significativa. Esse mercado aqui de trás, né, é um mercado trilionário. Tá certo? Eles falam em alguns, né, unidades de trilhões, 3 trilhões ou qualquer coisa parecida, dessa ordem de dólares anuais. Esse dado é recente, né? Esse dado é recente, é de julho desse ano. É lógico que tem um jogo de palavras aí por trás, porque não foi só a valorização da Apple, né? Foi a nossa desvalorização em relação ao dólar que trouxe o valor das empresas brasileiras para baixo, e uma empresa sozinha, né, embora seja a maior do mundo, uma empresa sozinha vale mais do que todas as empresas de capital aberto no Brasil. Isso aí é um número impressionante, né? É um número impressionante. E quando a gente olha, esse aqui é um dado da Brascom, também recente, esse é um snapshot do site deles de agora. Você bate o olho, o mercado brasileiro, você fala, puxa vida, 123 bilhões de dólares. O que será que isso representa? Né? Anteontem foi anunciada a compra da EMC pela Dell por 67 bilhões. Isso aqui é metade do nosso mercado de um ano. Né? Então, uma transação, embora tenha sido a maior transação na área de TIC, uma transação representou metade do nosso mercado num ano. Se a gente olha desse mercado brasileiro aqui, o que a gente não consome internamente é pouca coisa. Você veja aqui, né, 2,5 bilhões daqueles 123 são exportados. Ou seja, o nosso mercado gira muito em função da nossa própria capacidade de absorver esses serviços, esses produtos que a gente gera,
e muito pouco, ele contribui muito pouco, embora tenha números daqui para baixo, 5% no PIB, quinto mercado, etc., etc., o fato é que a nossa exportação, ela se resume a 2,5 bilhões de dólares, num mercado que é 1000 vezes maior que isso, tá certo? Então, é uma participação ainda tímida. E aqui dentro, as principais empresas investindo em P&D são empresas com raízes lá fora. As empresas brasileiras foram progressivamente desaparecendo. Então, a gente tinha a Itautec, a gente teve, no passado, nós tivemos a Scopus, né, tivemos iniciativas do governo, do próprio governo nessa área. Mais recentemente, a gente tinha a Positivo. Né, e são empresas que ou desapareceram totalmente ou minguaram para um patamar em que fica muito difícil trabalhar. Portanto, nós temos que olhar para esse cenário, na hora que o Instituto, né, resolve se colocar no mercado como um fornecedor, né, como um prestador de serviço, de P&D, é verdade, mas não deixa de ser um prestador de serviço, ele tem que olhar para essas empresas multinacionais, e aí vem a grande pergunta: como é que a gente faz para, a partir desse nosso, né, mundo isolado, pequeno, né, como é que a gente faz para interessar uma empresa dessa? Então, esse é o drama, né? Esse é o drama que acompanha todo mundo que trabalha nessa área e, particularmente, é o assunto que eu gostaria de tratar aqui com vocês. Quer dizer, como é que o Eldorado é uma instituição com 16 anos agora, ela se mantém exclusivamente à custa de projetos contratados com empresas, não temos nenhuma outra fonte de recurso. Né? Como é que a gente faz? Quais são as dificuldades, quais foram as decisões que nós tomamos na origem, que a gente procura manter, quais são as dificuldades que a gente enfrenta e como é que a gente está olhando para o futuro, tá bom? Então, próxima meia hora ou qualquer coisa assim, né, eu pretendo explorar um pouco esse lado e depois ficar à vontade aí para a gente conversar um pouco, tá bom? Primeiro, deixa dar um cenário de fundo, né? E, de novo, tentar recorrer a coisas recentes. Esse é um relatório do ENSEAD sobre TI no mundo. E eles estão, esse em particular, né, que é o relatório 2015, todo esse material que eu vou mencionar aqui é disponível livremente, tá certo? Eu acho que eu não tenho nenhuma referência que tenha propriedade reservada. Então, depois, se vocês tiverem interesse em explorar, esses relatórios estão todos disponíveis na rede. Nesse relatório 2015, o INSEAD trata especificamente da inclusão, a questão da inclusão digital, como é que as sociedades estão reagindo a isso. E qual é a capacidade que as sociedades apresentam, né, no mundo, qual a capacidade que elas apresentam de absorver os benefícios do avanço tecnológico, particularmente na área de TIC. Tá certo? Então, estamos falando de tecnologia de informação e comunicação, não estamos olhando para outras tecnologias. E eles têm um índice, que é um índice de prontidão, né? É um índice integrado, aquele networked vem por conta disso, é um índice integrado, é um índice que procura olhar para o problema por diversos ângulos. E é um índice de prontidão, quão prontas, quão preparadas as sociedades estão para se beneficiar, para usufruir, né, das vantagens, das oportunidades que a tecnologia, o avanço da tecnologia oferece. Tem 143 países pesquisados, e o Brasil está em 84º lugar. Nesse índice mais recente. Eles têm uma série histórica que já tem algum tempo. E o que me chama a atenção, né, mais do que a posição ruim que nós estamos, é que em 2013 nós éramos 60º, nós baixamos de 60 para 69 para 84. Né? Então, isso não é um bom indicador. E por mais que a gente diga, não, esses indicadores distorcem a realidade, eles não refletem exatamente o que está acontecendo, é muito difícil perceber isso, não é verdade. Mas é verdade também que o cara lá fora, quando ele pensa em investir num país, ele vai procurar, né, instrumentos nos quais ele confia, acredite, para saber onde é que ele vai botar o dinheiro dele. E aí você olha em que companhia que nós estamos. Deixa eu só
antes de sair desse slide. Então, o que eles fazem, né? Eles medem 10 indicadores em 4 grandes grupos, né? Tem 2 a respeito do ambiente, o ambiente político e regulatório e o ambiente de negócios. Depois tem 3 que eles chamam de pilares, né? De prontidão, do ponto de vista da infraestrutura, da affordability, né? A capacidade que nós temos de aproveitar dessa infraestrutura, e do skill, né? Das competências, porque não adianta a coisa estar disponível se a gente não tiver a competência para utilizar. Depois tem 3 indicadores de uso, que são esses 3 outros, né? Então, do ponto de vista individual, o uso pelas pessoas, o uso pelas empresas e o uso pelo governo. E, finalmente, 2 índices de impacto, né? Impacto econômico e impacto social da tecnologia. Para construir esses 10 indicadores, né, eles usam mais uma floresta. Se você pegar o banco de dados, que também está disponível, né, e permite que a gente então faça algumas análises cruzadas, olhe o banco de dados deles versus os bancos de dados oficiais nossos para ver se tem distorções ou não, etc. Mas o fato é que, para chegar nesse gráfico de radar aqui, eles trabalharam com, sei lá, uma coisa da ordem de 1 para 10, talvez 100 medidas menores, né, 100 métricas diferentes, para condensar em 10, para poder botar nesse gráfico. O azulzinho aqui, né, é o resultado do Brasil. Tá certo? E esse, né, prateado, esse cinza que está aqui por trás, é a média dos países de rendimento médio plus, tá certo? Médio superior. Tá? Eles comparam, né, nesse índice, eles comparam, pelo menos visualmente, os países com seus parecidos. Tá certo? Em que companhia que a gente está, né? Vamos andar para baixo. Então, agora fui para o 85, que é o Vietnã. Deixei aqui em alaranjado o contorno do Brasil, tá certo? Para a gente poder ver como é que essa coisa se compara. Então, em que companhia que nós estamos nesse relatório, né? Nós estamos em companhia do Vietnã, mais para baixo tem o Quênia, né? Mais para baixo tem Cabo Verde. E veja que mesmo esses países, e veja que aqui, né, o cinzentinho mudou de lugar, porque esses são países de baixo, né, de baixo rendimento, low income. Tá? Então esses daí, nós não devíamos estar brigando com esses, né? Esse pessoal está numa camada de acessibilidade menor que a nossa, e com esses que nós estamos disputando. Tá certo? Então, o target para eles, se você olhar, fala assim, Cabo Verde, aqui está a média dos países de baixa renda. Cabo Verde está para cima dela. Quando a gente viu o Brasil, né, nós estamos abaixo da média dos países que se comparam conosco. Esse é um dos problemas. Né? Aí tem Butão, eu fui até 90. Tem a Índia e tem o Peru. Se a gente andar ao contrário, voltei no Brasil. Né? Então veja que nós estamos na média, né, abaixo da média em alguns pontos, acima da média, não muito acima em outros. Se a gente andar um pouquinho para cima, nós estamos disputando com Ruanda, que é 83, Jamaica, que é 82, a Tunísia, El Salvador, e estamos nós de novo. Certo? E a que distância nós estamos dos países líderes? Né? Então está o Japão aí, que é o 10º. E aqui você vê o cinturão cinzentinho dos países já de alta renda. Né? Essa é a média dos países de primeiro mundo, né, dos top. E nós estamos aqui no alaranjadinho. Então, Japão, Luxemburgo, Reino Unido, Estados Unidos é 7º, Suíça, Noruega, Holanda, Suécia, Finlândia e Singapura. Então você olha para isso e fala, nós temos um caminho grande, para percorrer. E como é que a gente vai fazer isso? Por que é que a gente não consegue, passa ano, por que nós fomos de 60º para 64º ou 9º, 69º para 84º, por que nós estamos nessa ladeira abaixo? E tem um monte de coisa que pode ajudar a explicar. Uma delas é essa.
Isso não é uma tapeçaria, né? Esse negócio, por incrível que pareça, é a linha de tempo. É a linha de tempo do Ministério da Ciência e Tecnologia. Daqui a aqui são 30 anos, na verdade são 30 anos e meio. O MCTI foi criado em março de 85. Nesses 30 anos, o MCTI teve 20 ministros, incluindo o atual. E aqui está a duração, né, relativa do mandato de cada um deles. Bom, 20 ministros em 30 anos, um ministro fica na cadeira 1 ano e meio, em média. Em 1 ano e meio, todos nós aqui sabemos que é muito difícil você definir uma política e botar essa política em andamento. E a coisa é pior, porque vocês estão vendo aqui, né, algumas faixas mais gordas. Esse azul aqui é o ministro Vargas, é Israel Vargas, que ficou 6 anos, né, na cadeira. Aqui é o Sardenberg, que ficou 3,5. Aqui o Sérgio Rezende, que ficou 5,5. Se você somar esses 3 aqui, eles ficaram 15 anos. Então, nos outros 15 anos, o Brasil teve 17 ministros, o que dá menos que 1 ano para cada um. Não dá para sair uma política de ciência e tecnologia com essa rotatividade, porque normalmente esse pessoal não é substituído por outro da mesma família, né? São correntes políticas diferentes, visões diferentes. Uma monstra de uma máquina, e quando o sujeito começa a botar para rodar, vocês estão vendo agora, e a gente está acostumado com isso, né? Quanto tempo demora para trocar um ministro, preencher 2º escalão, preencher 3º escalão, e aí os caras começarem a entender como é que a máquina é, já não é mais, né? Já é outro ministro. Tá certo? E fiz uma outra brincadeira. Né? Agora eu botei aí o MEDIC versus o MCTI. Porque não basta a política de ciência e tecnologia. Na verdade, eu queria ter posto o Ministério da Educação aqui. Porque nós precisamos de uma política educacional, uma política de ciência e tecnologia, para ter uma política industrial, para aí fechar o círculo. Né? O MDIC, esse branco aqui é um período que ele não existiu, ele foi extinto. Na época do Collor, ao redor do governo do Collor, não me lembro exatamente a posição, mas aqui é um período de 3 anos em que não tinha MDIC. Eles tiveram nesse período um ministro a mais que o MCTI. Mas o que é pior é o desencontro das faixas. Porque você tem, enquanto um está tomando o pé, o outro está sendo trocado. Isso aqui mata qualquer chance de alinhamento. E isso passa para a gente a responsabilidade de falar, olha, se a gente for fazer alguma coisa séria, não dá para esperar a orientação de governo, não vai vir. O Brasil não tem se dedicado a esse assunto com o carinho que precisaria. Ok? Então essa é uma coisa que nós, né, dentro do Instituto, temos que ter como pano de fundo. Eu vou tocar nesse assunto depois. Eu falei aqui rapidamente assim, a gente é uma instituição mantida exclusivamente por convênios com empresas. A gente não busca dinheiro de governo por conta né, pouca confiança que a gente pode ter na continuidade, né, de um aporte de governo. Tá certo? Uma outra coisa que é bastante batida, né, esse é o relatório da OECD, que tem o resultado do PISA. E para reverter essa situação, a gente precisa da moçada, tá certo? Não vai ser um cara na minha faixa de idade que vai fazer esse negócio virar, tá certo? Nós precisamos da turma que vem embaixo. E esse aqui é o último PISA, né, o resultado do exame de leitura. Então você vê que os países líderes, né, estão numa faixa confortável aqui em cima e nós estamos aqui. A bolinha são as meninas, o losanguinho são os meninos. A gente só ganha da Indonésia. Em matemática e em ciências. A gente bate o olho aqui, bate o olho lá. Fala, como é que a gente leva essa moçada?
né? Como é que a gente leva essa moçada? Porque esse é o pessoal que nós vamos ter como aluno daqui a pouco aqui dentro e que nós vamos ter como funcionário daqui a pouco lá fora. A gente tem um exame de seleção extremamente rigoroso para a contratação. Recentemente, um parceiro nosso, por conta de um projeto que ia ser desenvolvido muito próximo da matriz, o parceiro nosso falou, olha, eu queria participar do processo de contratação da turma que ia trabalhar no projeto dele para ver o que está vindo. A gente já faz um filtro, tipo 1:6, em candidatos que surgem e que a gente acha que dá para aproveitar. Desse 1:6 nossos, esses caras falam 1:5 do 1:6. Apesar da gente ter um critério muito rigoroso de seleção, olhando para o quadro disponível, 4 em cada 5 pessoas que a gente falava, isso aqui dá para contratar, o cara falando, não dá não. Tá certo? E nós estamos com vaga aberta, se você entrar na nossa, né, nós estamos com 80 vagas abertas, uma coisa dessa ordem, não conseguimos preencher. Porque ou o sujeito não tem a formação técnica, ou ele não tem o brilho no olho que precisaria ter, ou ele não tem o inglês que é indispensável e acabou. Conta para mim. Bate o olho rápido nessa figura e fala para mim o que vocês viram. Quem é que viu primeiro uma foto do jogo de futebol? Quem é que viu primeiro a Marta com cara de triste? Quem é que viu primeiro a manchete? Na verdade, né, essa é a capa da Folha de 1º de outubro de 2007. E a minha tristeza é que eu acho que todo mundo que comprou esse jornal viu ele assim. Né? A Marta tinha acabado de perder um pênalti contra a Alemanha foi campeã mundial de futebol feminino por conta disso. Eu acho que todo mundo viu esse jornal desse jeito, naquele dia. E devia ter visto assim, né? Que é aquela manchetinha que está lá no canto. E essa manchete aqui é interessante. É terrível, porque isso foi uma pesquisa da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Então, não é uma pesquisa de uma entidade privada, não é genérica para o Brasil, e é a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo se autoavaliando. Né? Então não tem fogo cruzado, não tem fogo amigo, não tem nada, é uma autoavaliação. O que nós estamos fazendo? E a conclusão é que 22% ou 23% só dos alunos que estavam acabando o 2º grau tinham um nível adequado, 1/5. 43% tinham habilidades de 8ª série. E os que sobraram não chegavam ao nível da 4ª série do fundamental. E todos eles iam pegar o canudinho no fim do ano. Isso aqui não é a turma que ia levar pau, essa é a turma que vai... Tá certo? Para todos eles, com certeza, tinha uma universidade de 199 esperando, tá certo? Isso aqui é 2007. Né? Hoje eles são professores com 4 anos de experiência, certo? O meu medo era 2011, né? Eu falo, putz, grila, agora esses caras já têm experiência, né? Não sabem nada, mas agora já começam a ocupar cargo de direção, tá certo? Deve ter gente dessa turma aqui que hoje é coordenador, etc, etc. Vai começar a subir na carreira. Diretor de escola. Então você fala assim, puxa vida, como é que nós vamos atacar esse negócio? Né? Qual que é o nosso papel, né, nesse cenário para falar, putz, essa coisa tem que reverter? Eu não tenho neto, mas é provável que vários de vocês tenham os filhos. Né? Eu tenho filho, mas já maduro. Meus filhos já beiraram a casa dos 40. Mas tem gente aqui que tem filho, tem que ter Brasil para esses filhos lá na frente. Como é que nós vamos fazer? Então esse é o drama de quem está na educação por um lado, né, e está no Instituto de Desenvolvimento por outro. Então como é que você faz um instituto? Começando do zero, nós estamos de volta no ano de 1999,
né, um instituto criado por uma empresa multinacional, na verdade, né, por uma que se apresentava como duas, Motorola A e Motorola B, e querendo fazer alguma diferença, né, nesse negócio. Então, a primeira coisa, vamos definir uma base estratégica. E vamos definir a nossa estrutura. Então, o que a gente resolveu fazer? O Eldorado foi criado como uma instituição não governamental, independente. Então, apesar de fundado, né, por empresas do setor, ele não é vinculado a nenhuma empresa. Com fins não econômicos, né, então é o antigo sem fins lucrativos, né, e a gente entrou no mercado em 99. Em março de 99 é a nossa primeira contratação. Nós expandimos nesse período, né? Então hoje nós estamos aqui em Campinas, quem já viu a nossa carinha, a gente mora aqui, né, na subida para Facamp, certo? Na diagonal do IC 3,5, né? A gente está em Brasília, nós temos um andar, praticamente um andar no prédio do Corporate, e estamos na PUC do Rio Grande do Sul, a gente tem um andar e meio, mais um pedaço da biblioteca no prédio do Tecnopuc. Por que a gente abriu esse garfo dessa forma? Né? Apesar de eu ter dito para vocês, a gente não vai atrás de dinheiro do governo, e de fato a gente não vai, mas a gente vai atrás de dinheiro incentivado, que é um investimento que a empresa praticamente tem que fazer, ela se compromete, ela tem uma vantagem, ela consegue uma vantagem tributária, fiscal, e ela se compromete a fazer um investimento em pesquisa e desenvolvimento. Esse dinheiro é um dinheiro que não é do governo, mas ele tem uma certa garantia, porque a empresa está rodando, ela está usufruindo do benefício, ela tem que fazer o investimento. Certo? Então é um mercado, e ele é limitado, né, ele é privativo das entidades sem fins econômicos. Então, com isso, a gente não precisa competir com empresas de verdade, né, empresas que têm função de lucro, né, têm um objetivo de lucro, a gente não tem esse propósito. E a lei de no nosso caso, a gente é uma instituição de TI, né, de TIC, era natural que a gente olhasse para a lei de informática. Tá certo? A lei de informática, ela roda aí perto de 800 milhões de reais ano no total de projetos. E para uma instituição nascente, parecia ser um bom negócio, e ainda é o nosso maior negócio. Né? O maior negócio do Instituto, até hoje, são projetos contratados ou conveniados sob a lei de informática. E, na forma como a lei está desenhada, uma parte desse investimento pode ser feito em qualquer lugar do Brasil, uma parte do investimento as empresas têm que fazer em instituições do Norte, Nordeste ou Centro-Oeste. Por isso a gente abriu Brasília, para poder disputar a fatia que é privativa do Norte, Nordeste ou Centro-Oeste. E por conta de uma relação com um parceiro, na época a Dell, a gente foi para Porto Alegre. Certo? E hoje a gente se mantém lá, né? A Dell saiu de Porto Alegre, mas a HP cresceu muito em Porto Alegre, a HP também é nossa parceira, e a gente continua lá, principalmente com trabalhos com eles. A maior instalação é aqui em Campinas, né, aqui na Unicamp. Essa foi uma sorte, nós temos conseguido esse terreno, né, porque ele divide uma rua com a Unicamp, e a localização não podia ser melhor. Bom, uma coisa que eu não falei, isso aqui, eu brinco que quando você olha para esse prédio, você está vendo, na época eu falava, esse prédio ficou pronto em 2008. Eu falava, você está vendo o resultado de 20 anos de trabalho. 10 que a gente já trabalhou e 10 que nós temos que trabalhar para pagar o BNDES. Tá certo? Estamos acabando de pagar. Então, no mês passado, a gente pagou a última prestação do financiamento que a gente tinha, então esse prédio hoje é nosso. E está na rua, né, uma rua interna da Unicamp, então não podia ser melhor do que isso.
Bom, não adianta você ter prédio, né? Você precisa definir valores. Então, nós temos um conjunto de valores, né, muito estressado e trabalhado ao longo do tempo. O objetivo maior é a gente conseguir ser competitivo. Quer dizer, nós precisamos ser capazes de responder aquela primeira pergunta minha lá atrás. Como é que a gente se torna interessante para uma empresa que compra outra por 67 bilhões, ou que sozinha vale mais do que todas as empresas brasileiras somadas? Como é que eu faço, né, a gente que é pequenininho, como é que a gente faz para esse cara olhar para nós e falar, pô, esses negócios merecem um investimento, vou trabalhar com eles. Então, nós definimos um conjunto de valores que a gente cultiva de fato e a gente procura passar para todo o pessoal de dentro, né, o tempo todo. Então, só passear rapidamente, né? Eu vou começar por aqui porque o Instituto é absolutamente legal. O que quer dizer isso? Todo o nosso funcionário é seletista, todo funcionário tem o salário dele integral lançado na carteira de trabalho, não tem uma contribuição atrasada, o que você quiser, INSS, FGTS, etc, etc. Nós somos 100% provisionados com relação à verba rescisória. Antes de ter o prédio, a gente era 100% provisionado em caixa. Hoje, a gente é 100% provisionado com um pedaço do prédio. Nós transformamos uma parte da verba rescisória, da provisão de verbas rescisórias, a gente transformou em tijolo. Mas, tipicamente, é uma relação 6:4. 60% caixa, 40% tijolo. E o Instituto, então, se ele precisasse fechar hoje, ele fecha e não deixa ninguém na rua, né? Todo mundo sai direitinho. Não temos nenhum acordo fajuto de qualquer espécie, tá certo? A gente trabalha com auditorias, a gente fala, a Petrobras também trabalhava com auditoria, né? O que adianta falar isso, tá certo? Mas é o instrumento que existe. Então, nós temos auditoria interna, temos auditoria externa. A gente não roda o mesmo auditor mais do que 2 anos. As nossas auditorias são sempre, sempre uma das 4 maiores. Então, a gente roda entre Pricewaterhouse, Deloitte e assim por diante. Tá certo? Mantemos um ambiente organizacional cultivado, eu vou mostrar depois para vocês alguns resultados nesse sentido. Produtividade, porque nós temos que competir com gente da Índia, com gente da China, essas empresas que nos contratam, né, que fazem convênios conosco, elas têm escritórios, elas têm instalações, elas têm subsidiárias nesses países todos. Então, escolher fazer o cara fala assim, não, eu tenho obrigação de investir, mas eu posso fazer um cheque para o governo. Então, se a tua pesquisa e desenvolvimento for mais cara, ou for mais demorada, ou mais arriscada do que fazer na Irlanda, ou na Índia, ou na China, eu faço lá. E dou o cheque para o governo. Boto no preço do produto. Então, a gente tem uma preocupação muito grande com produtividade, né, cuida disso. Temos preocupação com custo, né, porque esta parte legal nossa aqui nos expõe financeiramente, o nosso RH fica caro, e se tiver alguém que não pratica as mesmas regras, né, que não segue o mesmo modelo, você fica numa posição de desvantagem. Então, é preciso que o parceiro valorize isso que a gente está fazendo aqui, para que ele possa aceitar um custo que nem sempre é competitivo. A gente tem uma dispersão de áreas, vou mostrar para vocês. Trabalhamos com inteligência de mercado, e também vou falar um pouquinho disso. Uma governança muito séria, né? E aqui, para não deixar a coisa escorregar, vou mostrar para vocês, e preocupamos com inovação. Então, eu vou me apoiar aqui, mostrando um pouquinho para vocês como é que a gente trabalha com inovação e inteligência de mercado, um pouquinho como é que a gente faz governança, e aí o resto. Então, o modelo de governança nosso, ele se apoia, de um lado, na excelência técnica. Então, todos os nossos processos, por exemplo, são ISO 9000. Não tem nenhum processo dentro do Instituto que não seja ISO 9000. A gente é todinho certificado. Toda a parte de laboratório é certificada ISO 17025. E o Instituto foi
a primeira instituição no Brasil, instituição aí vale empresa, vale o que você quiser, né, a conseguir esse certificado aqui, que é o certificado da NBR 16501, né, que é uma norma brasileira de qualidade na gestão de projetos de pesquisa e desenvolvimento. Então, essa norma saiu no finzinho de 2011, e em fevereiro de 2012 a gente teve esse certificado. Se você visitar a gente lá, você vê uma placa que a SGS deu para nós, para comemorar o primeiro certificado emitido no Brasil de atendimento a essa norma. A gente mantém uma série de órgãos independentes que nos acompanham. Então, a gente tem a Assembleia dos Associados, o Instituto é uma associação de empresas. Hoje nós temos as duas Motorolas, temos a Dell, temos a Sempre Toshiba Informática e temos a Magnete Marelli. São 5 empresas que participam. Antigamente a Celestica era associada a nossa, mas a Celestica saiu do Brasil e se desligou. Temos um conselho de administração, 10 pessoas, diretores ou presidentes de empresas da nossa área, né, totalmente independentes da gente. Um conselho técnico-científico, também 10 aqui professores, metade de formação técnica na área, vários, alguns aqui da Unicamp, não vários, mas alguns da Unicamp e de outras universidades, e metade da área de política industrial, presença no cenário industrial e tudo mais. Um conselho fiscal independente, uma diretoria com 3 diretores, todos externos. O superintendente do instituto fica aqui embaixo. E aqui vem a estrutura operacional, né, executivos, etc. Esse pessoal aqui vê o instituto consolidado, eles não veem detalhe de projeto. Então, é possível, então, ter... Você falava, como é que você tem projeto com a HP e com a Dell e assim vai, né? A gente tem porque o detalhe do projeto não borbulha para cá, né? Todos os dados que esse pessoal examina são dados consolidados. E se eles tiverem, em algum momento, uma dúvida qualquer com relação ao que está acontecendo e que eles veem de forma consolidada, eles podem determinar a contratação de uma auditoria independente, que vai lá, examina na profundidade, volta e responde para eles. Mas eles não veem detalhe do projeto. Então, com isso, a gente consegue ter concorrentes sentados na mesma mesa e tratando de assuntos, né, que podem não interessar a eles ou margeiam os dois. Então, não tem problema nenhum, e a gente tem isso. Você pegar o nosso conselho de administração, tem gente da IBM, tem gente da Dell, e vai daí afora. Gente da Motorola. Falei, né, a gente mantém uma auditoria independente, mantemos uma pesquisa de satisfação dos clientes, independente, feita pela Carvalho e Mello, e uma pesquisa de clima organizacional, né, olhando para dentro, também feita pela Carvalho e Mello. Então, no caso da pesquisa de satisfação de clientes, a gente faz um benchmark. Cada respondente, ele dá uma nota para nós e dá uma nota para o que ele considera ser o nosso concorrente mais direto. Quer dizer, se ele não estivesse fazendo negócio conosco, com quem que ele estaria fazendo, que nota que esse cara tiraria? Então, quando a gente faz o benchmark, a gente está se comparando a uma empresa que não existe, porque é a melhor empresa, né, na visão de cada cliente em particular. Cada um tem a sua empresa ideal. É um cara que tira uma notona, né, e o nosso objetivo é nunca estar abaixo da nota desse cara ideal, que é para o sujeito não ter a dúvida de continuar trabalhando conosco. A pesquisa de satisfação, não. A pesquisa de satisfação é uma avaliação interna, envolvendo todos os funcionários, e o nosso target é o 3º quartil. Então, nos 2 casos, o nosso target, na satisfação de clientes, é 95% de ótimo e bom. Tá certo? E no clima organizacional, é sempre na faixa de 80% de ótimo e bom. A gente usa isso, então, para garantir o presente, né? Então, nós temos um conjunto de laboratórios no estado da arte. Esses aqui são imagens de laboratórios aqui de Campinas. Nesse momento, nós estamos fazendo uma expansão na área de testes. E esses laboratórios suportam, né,
essencialmente 3 linhas de atuação. Uma linha que a gente chama de desenvolvimento de produtos, com terminais bancários, né, ATMs, pontos de venda, e fazemos testes de integração, certificação de produtos. Esse aqui é um exemplo de um terminal que a gente desenvolveu para um Wincor, né, e que foi eventualmente comprado pelo Santander. Isso aqui é um terminal já de algum tempo desenvolvido para o Banco do Brasil. Nessa época desse desenvolvimento, a gente tinha uma parceria forte com a Itautec acabou saindo desse mercado, a gente continuou. O carro elétrico da Unicamp, né, campeão mundial, aí a gente tem não sei se todo mundo conhece esse projeto, um projeto para meninos da elétrica, né, eles são bicampeões mundiais nessa categoria de fórmula elétrica. E a gente tem uma participação ativa nesse negócio com eles. Esse é um projeto interessante, é um projeto em parceria com a Unicamp. A parceria com a Unicamp, né, deu um trabalho. Foi difícil de alavancar. Num certo momento, a Unicamp chegou a proibir, quer dizer, a Unicamp não, mas uma faculdade da Unicamp chegou a proibir professores da faculdade de ter parceria conosco. Por sorte, essa mesma faculdade está por trás desse projeto aqui, que é um projeto de um aparelho de ultrassom nacional. O Brasil não sabe nem dar manutenção em aparelho de ultrassom. Então, esse foi um projeto que um grupo, né, um professor da Unicamp, Eduardo Costa, da FEC, conseguiu junto ao Ministério da Saúde. Envolve 7 ou 9 grupos de pesquisa no Brasil, que ele coordena. Esse pessoal trabalha em aspectos científicos ligados ao assunto ultrassom. O Ministério da Saúde tinha interesse em ter um aparelho desse e não tinha quem integrasse essa coisa toda. Então, o papel do Eldorado nesse projeto foi não só gerenciar o projeto como um todo, mas costurar os resultados científicos desses professores, prototipar esse negócio e chegar num negócio que funciona. Então, hoje existe, né, uma máquina para uso educacional, não é um aparelho comercial, mas para uso educacional, operando bonitinho. Exemplos de coisas que a gente fez na área automotiva, né, particularmente com a Magnete Marelli, coisas que a gente fez para a APC e assim por diante. Hoje a gente tem um grupo grande em projeto de CIs, né, a gente tem cerca de 60 desenvolvedores de CIs no Instituto. Na área de desenvolvimento de sistemas, nós começamos lá atrás, em 99, com pagers, fomos para PDAs, entramos em celulares, entramos em smartphones e, mais recentemente, a gente entrou em tablets. Para esse povo aqui, a gente faz praticamente de tudo. Antes da Motorola ser comprada pelo Google, a plataforma de desenvolvimento da Motorola mundial, primeiro a plataforma de desenvolvimento em Java, depois a plataforma de desenvolvimento Android, eram produtos do Instituto. Todo aplicativo para um telefone Motorola era desenvolvido sobre a plataforma que nós implementamos e a gente mantinha. Hoje já não é mais assim, né? Essa plataforma foi transformada em código aberto, mas a experiência conta. E na área de educação, né, uma pancada de projetos. Esse primeiro nosso aqui, Programa de Capacitação Tecnológica, foi um projeto que rolou de 99 a 2002. Foi a causa desse ciúme que eu falei para vocês, aí, a proibição do professor trabalhar conosco, foi por causa desse projeto aqui. A Unicamp participava dele, ele envolvia mais 14, a Unicamp, mais 14 instituições no Brasil inteiro. E ele alavancou 2 projetos grandes, um projeto chamado Oficina do Futuro, que é este azulzinho aqui, que nós temos com a IBM desde 2004 e continua rodando. E um outro que começou em 2013, que eu não posso falar o nome, etc., mas eu brinco que foi a nossa entrada no mercado de hortifrutis. Tá certo? A gente não trabalhava com esse fabricante antes, né? E a gente passou a ter um projeto com ele. Mas hoje nós temos um projeto grande na área de educação aqui, que envolve 10 instituições no Brasil, a maioria PUCs, porque um projeto de educação na área pública, infelizmente, ele provoca muito pouco eco.
A universidade pública no Brasil, ela se voltou quase que só para pesquisa, porque é a única coisa que faz um professor subir na carreira. Então, quando você chega com um projeto de formação de pessoas, a universidade pública não tem ouvidos. Então, é um projeto hoje envolvendo 10 universidades. Se vocês tiverem curiosidade e olharem, procurarem por BEPID, BEPID, vocês vão encontrar um .org que cuida desse assunto, e vocês vão poder achar detalhes lá que eu não posso, por NDA, eu não posso revelar. Mas é um projeto hoje que envolve 60 professores, 850 alunos por ano, são turmas que rodam todo ano, e que está criando, né, uma comunidade de desenvolvedores. É um projeto com uma abordagem pedagógica original, um suporte de infraestrutura fantástico, e que está criando uma visão diferente, né, dessa visão passiva que o aluno da universidade acaba tendo por conta do modelo a que ele é submetido. Então, é um projeto que procura desenvolver criatividade, desenvolver o empreendedorismo dos alunos. Vale a pena dar uma espiadinha. Se vocês tiverem curiosidade, procura BEPID na rede, que é interessante. Esse projeto começou em 2013 e, por conta dele, eu saí da superintendência do Instituto. Quando eu vi esse projeto, eu falei, esse projeto é meu. Depois de 50 anos de professor, eu falei, esse aqui não pode passar sozinho. Bom, para dar uma ideia para vocês do que é o Instituto, ano passado nós fomos uma instituição de 170 milhões de reais. Tá? Esse ano devemos ter, esse balanço é publicado, se vocês entrarem no site do Instituto, vocês têm o balanço lá para olhar. Esse ano a gente deve beirar os 180, 190, por aí. Tem uma lição importante nesse gráfico, que é essa queda aqui em 2008 e 2009. Em 2008, esses 48 milhões que estão aqui, 2/3 deles vieram de um único parceiro. Esses 48 milhões foram 32 desse parceiro, 12 de outros e 4 de serviços de testes. Em 2009, esse parceiro que pôs 32 aqui, baixou para 14. E isso a gente tinha acabado de mudar para o nosso prédio. Nós mudamos para lá em setembro, em outubro ele avisou, olha, o ano que vem não vai ser assim não. E anunciou o corte. Em 4 meses a nossa receita sofreu esse baque. E nós tivemos que sair atrás, então nós perdemos 18 milhões nessa parceria, para perder só 10 aqui, você vê que a gente foi buscar 8 milhões em novas parcerias. Certo? Então, o que era 12 nesse ano aqui, virou 20 neste outro. Então, no ano da crise de 2009, a gente cresceu 60%, exceção feita a esse parceiro que derrubou. Então, foi um ano muito ativo para nós e ensinou para a gente que a gente não podia, mesmo no setor privado, a gente não podia se apoiar demais num único parceiro. De lá para cá, né, a gente manteve o ritmo de crescimento, de vez em quando a gente dá uma segurada até para acertar a casa, né, porque um crescimento aqui, 50%, 50%, 50%, isso aqui do ponto de vista de cultura, por exemplo, interna, é um chacoalhão. Né? Você vira um ano em que 1/3 do teu pessoal acabou de entrar. Isso tem um impacto enorme em termos de culturas, de cultura, de valores, etc. E hoje, né, se você olhar, esse gráfico aqui mostra os 10 principais parceiros nossos, esse daqui é a receita de testes, e você vê que você precisa hoje os 10 principais parceiros para compor 80% do orçamento, que a gente não depende mais tanto de um só. De vez em quando tem um pico como esse aqui, que um parceiro chega e faz um investimento grande, põe um laboratório, uma coisa desse tipo, mas quando isso não acontece, a curva fica mais comportadinha, né, com coisas como essa daqui assim. Do ponto de vista de RH, a gente acabou de virar a marca de 700 pessoas, né, com uma distribuição bem razoável, né, entre cada bonequinho desse aqui são 20 pessoas,
entre doutores, mestres, especialistas e bacharéis, um pouquinho de técnico, principalmente no laboratório. Mais gente em sistemas do que em produtos, um pouquinho em educação. Em educação a gente recorre muito a terceiros, né? A gente vai buscar os professores que sabem fazer o que a gente precisa. Um pouco de suporte, um pouco de administração. Isso aqui são 700 pessoas. E aí, só para arrematar, como é que a gente se prepara para o futuro, que é a parte gostosa da história, né? Como é que a gente olha para frente? Então, primeira coisa, a gente é hoje uma das maiores empresas do Brasil. A gente está na lista de Top 200, apesar de eu estar com os selinhos 2014 aqui, os de 2015 eu não tenho, mas a gente está em todas essas listas de novo. Então, nós aparecemos nas Top 200 da informática hoje, nós somos a 114ª, se não me falha a memória, uma coisa dessa ordem, no mercado de TIC, né, de TI, no Brasil, e a gente está entre as Top 100 do mercado de telecom. Nós estamos no Guia Você S.A. das melhores empresas para trabalhar. Aqui são 150 empresas no Brasil, né, em todos os setores. A gente está entre as 50 melhores empresas para trabalhar na área de TI, segundo o Great Place to Work, e a gente está entre as 35 melhores empresas para começar a carreira, de acordo com a Você S.A. Na Você S.A. de 2013, né, a gente estava entre as 35 melhores empresas para começar a carreira e a gente foi considerada a melhor qualidade de vida do Brasil para pessoal entrante. E aí, como é que a gente olha para o futuro? Então, a gente usa uma série de recursos, mas esse é um que eu gosto muito, né, porque o Gartner é uma empresa que olha para o cliente final, ela olha para o cara que é o CIO, né, o CIO da empresa consumidora lá na ponta, aí ela olha para o sujeito que fornece para esse CIO, e é esse cara que é o cliente-alvo nosso. Né, nós queremos ajudar esse sujeito a servir aquele, tá certo? Então, a gente visita muito, né, o material disponível do Gartner, a gente é associado do Instituto, para poder tentar antecipar com 2, 3 anos como é que vai ser o futuro. Por que a gente fala 2, 3 anos? O Gartner tem um modelinho chamado Hype Cycle, em que ele projeta a exposição, a expectativa gerada por uma tecnologia ao longo da vida dela. E ele fala o seguinte, uma tecnologia, né, entre ela surgir e ela ficar produtiva, ela passa por uma exposição, ela gera um hype, né, uma excitação, mais ou menos dessa ordem. O que esse gráfico mostra? Tem uma fase inicial aqui, chamada de gatilho tecnológico, em que é a decolagem. A tecnologia aparece e ela começa a prometer que vai resolver todos os problemas do mundo, a turma se entusiasma, sai correndo atrás disso, né? Aí, você gera um hype maior do que devia, tá certo? Os primeiros produtos começam a aparecer, eles não satisfazem exatamente o que se esperava deles, e o pessoal começa a desanimar. Desanima, afunda aí, né? Então, essa tecnologia não vai dar certo, não é assim que vai, muita gente que começou a investir fica curto de capital, é obrigado a largar o investimento, porque a tecnologia precisa amadurecer ainda, e a exposição dela desce ao que eles chamam de vale da desilusão. A turma que não desistiu continua puxando esse negócio, né? Tem uma ladeira da iluminação aqui, onde você vai respondendo as perguntas que precisam ser respondidas e, finalmente, você atinge um platô de produtividade. Esse pessoal fez um estudo interessante. Eles compararam o que eles chamaram de hype cycles primários e secundários. O hype cycle primário é esse que nós vimos, é o que acontece com uma tecnologia num país desenvolvido. O hype cycle secundário é o que acontece com a tecnologia num país não tão desenvolvido, por exemplo, o nosso. E eles observaram duas coisas. Primeiro, tem um atraso no disparo. Quer dizer, a coisa começa a pegar fogo lá antes de pegar fogo aqui. A gente tem um tempo, né, de entrar na conversa. Mas isso aí provoca uma outra coisa, né? Quando o pessoal lá já está desanimando, nós ainda estamos aqui embalando, a gente não chega até lá, a gente não se emociona tanto. Então, você tem um atraso no disparo, tem um amortecimento na exposição. Consequência disso é que esta curva vermelha, né, ela fica
a curva vermelha fica mais curta que a curva azul. E isso dá uma chance para nós, né? Se a gente não se atrasar demais aqui, como esse percurso é mais curto, nós podemos chegar lá juntos. Então, o que nós fazemos, né? A gente fica monitorando tendências tecnológicas no mundo inteiro. Né? Esse aqui é um gráfico do Gartner, que eles publicam todo ano, aqui eu botei o de 2014, com as tecnologias que eles consideram emergentes. Para cada tecnologia, eles dizem em que ponto do hype cycle eles imaginam que as tecnologias estejam. Para cada uma delas, eles pintam a bolinha com uma cor que dá uma ideia da velocidade com que ela está percorrendo a curva. Nós olhamos para isso, olhamos para a série histórica para ver qual é a taxa de acerto dos chutes deles no passado e identificamos algumas dessas bolinhas, tá certo? Que têm a ver com a nossa competência instalada, né? Podem ser crescimento de competências existentes e nessas daí a gente faz um esforço interno, né? Com recursos próprios, de desenvolvimento. Com que objetivo? Para daqui a 2, 3 anos, quando essas tecnologias virarem tecnologias comerciais, a gente está pronto para prestar serviço em cima delas. Né? Então, nesses casos aqui, esse aqui é um exemplo, né, do nosso ciclo do ano passado, nesses tópicos, nós criamos laboratórios, preparamos pessoas, mandamos para treinamento lá fora, etc., 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 como forma de deixar o Instituto pronto para o que a gente imagina que possa vir daqui a 2, 3 anos. Esse é... Então, está aí. Juntando, eu pretendia dar uma ideia, como eu falei para vocês, uma ideia geral, né, de uma instituição que, sem recurso próprio nenhum, né, sem nenhum orçamento oficial de governo, ou seja lá de quem for, os nossos associados não pagam nada. É uma instituição que anda de bicicleta. Parou de pedalar, a gente cai. Tá certo? Então, a gente tem que se manter vivo dessa forma. Tá bom? Obrigado.